Olá, alunos! Eu sou a professora Roberta e essa semana nós veremos um conteúdo novo, que é a isomeria plana. Então, falando um pouquinho da isomeria plana, isômeros, eles se definem como substâncias diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Só que aí vão ter alguns aspectos que os diferenciam, tá? A isomeria plana, ela vai analisar então, esses isômeros através das suas fórmulas estruturais planas, tá? Existem 5 tipos de isomeria plana, como mostra aqui nesse quadro. Então, nós temos a isomeria plana, ela se subdivide em isomeria estática e isomeria dinâmica. Dentro da isomeria estática, nós temos 4 tipos de isomeria. A isomeria de cadeia, isomeria de função e a isomeria de posição. E dentro dessa isomeria de posição, nós temos a metameria. E aqui dentro da isomeria dinâmica, nós temos a tautomeria, que agora nós vamos ver melhor cada um desses tipos. A isomeria de função, os isômeros eles possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Então, anteriormente nós vimos lá algumas funções oxigenadas, né? E aqui é um exemplo dessas funções oxigenadas. Então, aqui, essa imagem aqui, nós temos 2 compostos diferentes. Eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, aqui é o C2H4O2. Porém, tem a função de um ácido carboxílico, né? Como nós vemos aqui, ó. Nós temos aqui o grupo carboxila, né? Então, isso aqui é um ácido carboxílico. E o outro é um éster, né? Então, nós temos aqui o C-O, né? Ligado a um oxigênio, então é um éster. Então, aqui nós temos substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, porém a função delas são diferentes, tá? Então, essa é a isomeria de função. Mesma fórmula molecular, mas funções diferentes. Agora, nós vamos ver a isomeria de posição. Essa isomeria de posição, os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia, pertencem à mesma função, mas elas apresentam diferença na posição do grupo funcional, tá? Então, essa diferença da posição pode ser tanto do grupo funcional, como eu falei, ou também de uma insaturação ou de uma ramificação, como a gente vai ver aqui nos exemplos. Então, aqui, ó, nós temos 2 compostos diferentes. Aqui, os dois possuem a mesma fórmula molecular, C4H8. Porém, essa primeira substância, nós temos aqui a insaturação dela, a ligação dupla, ela está aqui, ó. Se a gente for começar da esquerda para a direita, ela está aqui no primeiro carbono. Já o outro exemplo aqui, a insaturação ela vai estar no segundo carbono. Então, isso aqui é uma isomeria de posição. Embaixo nós temos um outro exemplo. Então, essas 3 figuras aqui, elas apresentam a mesma fórmula molecular, C8H16, porém, a posição que o carbono, o CH3 ali, ocupa nessa cadeia, é uma posição diferente, ó. Então, aqui nesse primeiro ele está aqui, entre esses carbonos, no segundo ele está aqui mais embaixo, e aqui no terceiro ele está aqui, ó. Então, esse daqui, ele possui ramificações, e essas ramificações se encontram em posições diferentes. Porém, os 3 têm a mesma fórmula molecular. Então, quando nós temos insaturações, ramificações ou grupo funcional em posições diferentes, nós temos aí uma isomeria de posição, ok? Agora, nós veremos a isomeria de cadeia. Então, nesse tipo, a diferença, ela está no tipo de cadeia. Então, eles vão pertencer ao mesmo grupo funcional, eles vão ter o mesmo fórmula molecular, né? Mas a cadeia, ela vai ser diferente. Então, nós podemos ter uma cadeia fechada, ou uma cadeia normal, ou nós podemos ter uma cadeia ramificada, ou uma cadeia simples. Então, aqui no primeiro exemplo, as 2 substâncias possuem a mesma fórmula molecular, C5H10. Só que essa primeira aqui é uma cadeia aberta e essa segunda é uma cadeia fechada, tá? Aqui no segundo exemplo, nós temos 2 substâncias com a mesma fórmula molecular, C4H8O2,
Só que essa primeira é uma cadeia simples e essa segunda é uma cadeia ramificada. Portanto, quando nós tivemos, então, mesma fórmula molecular, mesmo grupo funcional, mas com cadeias diferentes, aí a gente tem uma isomeria de cadeia. Agora, nós vamos falar sobre a metameria. A metameria, os isômeros eles vão pertencer à mesma função, eles vão apresentar o mesmo tipo de cadeia também, mas se difere a posição do heteroátomo. O que vem a ser o heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente do carbono, que vai estar presente nas cadeias carbônicas. Então, aqui é mais comum a gente ver exemplos das funções nitrogenadas, por exemplo. E aqui a gente tem um exemplo aqui tanto de funções oxigenadas quanto das funções nitrogenadas. Então, aqui para exemplificar, o heteroátomo, nesse caso aqui, vai ser o oxigênio, que é um átomo diferente do carbono. Nas duas substâncias aqui, a fórmula molecular é a mesma, é o C4H10O. Só que o heteroátomo, que no caso é o oxigênio, ele está em posição diferente. Então, aqui, ó, o oxigênio, ele está mais no começo da cadeia, né? Ele está entre aqui o primeiro e o segundo carbono. Já aqui, não. Aqui ele está exatamente no centro dessa cadeia. Então, o heteroátomo, ele tem posições diferentes. Nesse caso, nós temos uma metameria. Aqui embaixo, ó, aqui é uma função nitrogenada. Então, as duas aqui possuem a mesma fórmula molecular, que é o C4H11N. Só que o N aqui, né, o nitrogênio, ele ocupa posições diferentes. Aqui no primeiro exemplo, ele está mais na extremidade da cadeia. Ó, bem aqui temos o nitrogênio. Já no segundo, ele está exatamente no centro, no meio da cadeia. Então, quando nós temos um heteroátomo em posições diferentes, porém com a mesma função, nós temos uma metameria, ok? E por último, nós temos a tautomeria, ou isomeria dinâmica. Por que ela é mais diferente? Porque os outros, a gente viu que era uma isomeria estática, tá? Agora aqui não, aqui já é uma isomeria dinâmica, tem um equilíbrio químico dinâmico numa solução. Essa tautomeria, ela acontece mais em substâncias, ela só acontece em substâncias líquidas, tá? Então, somente em soluções. O que vem a ser a tautomeria? Então, esses isômeros, eles pertencem a funções químicas diferentes, mas eles estabelecem um equilíbrio químico dinâmico em solução. Então, aqui no exemplo, para ficar mais fácil, nós temos aqui o etanol e o etenol. O etanol, um aldeído, etenol, um enol. Então, aqui no caso, essa solução, que é o etanol, que primeiro, ela é uma pequena parte, ela transforma-se num etenol, que é um enol, que por sua vez ele regenera-se novamente em um aldeído. Então, assim, ele tem um equilíbrio químico entre esses compostos que possuem a mesma fórmula molecular aqui também. Então, é o C2H4O. Então, quando isso acontece, aqui nesse caso, a gente diz que se tem um equilíbrio aldoenólico, tá? Que é entre um aldeído e um enol. É muito comum essa tautomeria, ela vir de um aldeído e de um enol, ok? Mas também acontece em cetona e enol. Então, assim, a tautomeria vem quando acontece esse equilíbrio, tá? É uma isomeria dinâmica. Então, esses foram os 5 tipos de isomeria plana. E muito obrigada, bons estudos. E vamos praticar, fazer os exercícios, as atividades. E qualquer dúvida, a gente se encontra lá nos estudos orientados, tá? Muito obrigada.